No ar, proteste aqui, mostrando a verdade, a realidade. Doa a quem doer. Proteste aqui. A apresentação do Homem de Verde, Carlos Aimar. Olá gente amiga de todo o Brasil, estamos aqui com mais um programa Proteste Aqui. E hoje para mostrar mais um caso escabroso aqui na divisa de Osasco e São Paulo. Jardim Dávila e Vila Piauí, exatamente aqui na divisa entre os municípios, onde o córrego, conhecido como Córrego do Vermelho, vive enchendo há mais de 50 anos. E agora, no quadro Megafone aqui de Osasco, na divisa de Osasco com São Paulo, seu Edinaldo. Vamos lá, seu Edinaldo, qual a sua denúncia? Minha denúncia é que a gente vivemos 50 anos aqui nesse bairro e ninguém resolve o nosso problema sobre a enchente. Nós pagamos tudo e nós vivemos numa situação precária nesse país aqui. Muito bem, vamos explicar melhor agora para os nossos ouvintes, nossos telespectadores do Brasil inteiro, de todo o Brasil, a questão aqui. Nós estamos exatamente na divisa, no limite de município entre Osasco e São Paulo. Mais uma vez aqui no limite de município. Já estivemos aqui em Osasco em outras vezes, recentemente, inclusive, com o nosso querido denunciante daquele caso, escabroso também, da ponte de Presidente Altino, o Diogo Alemão. Vocês estão vendo as imagens aí, aquela ponte que está para cair a qualquer momento. Mas as coisas aqui em Osasco, especialmente nos limites de município entre São Paulo e Osasco, são cada vez mais escabrosas, cada vez mais terríveis. E nós estamos aqui hoje para mostrar um caso escabroso há 50 anos. Há 50 anos que os moradores do entorno do Córrego do Vermelho, chamado Córrego do Vermelho, sofrem com enchentes constantes. São as tragédias anunciadas. Todo ano, todo mundo sabe que vai perder tudo de novo, não é isso? Isso é verdade. A gente vive só assustado, né? Porque quando começa a chover, aí a situação fica crítica, né? Porque, infelizmente, a gente não tem aonde recorrer. Se recorre o prefeito de São Paulo, ele fala que é do prefeito de Osasco. Se recorre o prefeito de Osasco, ele fala que é de São Paulo. E o IPTU? Quem paga? Se a gente vai pagar para São Paulo ou para Osasco? Mostra aí, Rafael, a fachada do comércio do seu Edinaldo, que fica do lado de São Paulo. Esse do lado de São Paulo que eu estou falando é do outro lado da rua. Atravessou aqui, ó. Vocês estão vendo atrás de mim aqui a fachada do Portal de Osasco. Do outro lado da rua, conforme as imagens do Rafael, você já está vendo São Paulo. São Paulo, a grande capital de São Paulo. E do lado de cá, como eu disse, Osasco. E aí fica essa briga. Quem é o responsável para resolver o problema? E aí nós nos deparamos com uma placa, onde quase 40 milhões estão sendo gastos, ou melhor, deveriam estar sendo gastos, para reparar, canalizar, resolver o problema das enchentes aqui neste local. Mas as obras estão paradas há anos, deveriam ser entregues agora em agosto. Só se for agosto de alguém, agosto de Deus talvez, porque a obra não resolve. E as pessoas continuam sofrendo, perdendo tudo, seu Edinaldo. Quantas famílias o senhor já viu perderem praticamente tudo? Quantos comerciantes o senhor já viu mudarem daqui por conta desta tragédia anunciada? Eu perdi até as contas, viu? Porque infelizmente o pessoal fica muito triste, né? Desanimado com uma coisa que ele tenta construir, crescer, mas infelizmente ele acaba se envolvendo com a enchente e acaba desistindo do comércio. Quer dizer, fica por aqui porque não dá para ir para outro lugar também, porque o seu comércio está desvalorizado. Isso é verdade, porque não tem como nem comprar e nem vender, porque infelizmente a situação quando começa a chover ninguém quer ir para lá. E quando começa a gente também não pode sair. E a questão de saúde, a questão de segurança, né, André Alves? Imagina um dia de enchente, o Rafael está mostrando as imagens aí, de como é que fica esse lugar, que hoje está sequinho, apesar que está fechando o tempo. Hoje já tá ficando, o pessoal aqui já tá com medo, tá fechando o tempo. Se chover, fica desse jeito aí. Mostra as imagens aí, Rafael, de como fica este local quando chove. 1,5 metro no mínimo de água, vira um piscinão. Um piscinão. E aí ninguém sabe quem é o dono do piscinão. Se é o prefeito de Osasco, se é o prefeito de São Paulo. O que a gente sabe é que o povo vota. Aliás, por falar em votar, queria lembrar que desta vez, neste mandato,
O prefeito de Osasco é do mesmo partido do prefeito de São Paulo. Olha aí, não é verdade, Naldo? Uma excelente chance para resolver o problema. Basta eles conversarem, né? Basta se reunir, né? E pensar, pelo menos pensar assim, pô, aquelas pessoas estão sofrendo. Vamos dar uma ajuda para eles, não vamos, sabe, porque às vezes, como fala, até a doença do rato mesmo é meio arriscado para a gente, porque a gente convive com a enchente, infelizmente é assim, então eles deveriam pensar um pouco, porque às vezes, eles pensando um pouco, tomando atitude, talvez eles possam até resolver a situação da população de Osasco e de São Paulo. E vamos aproveitar e lembrar, André Alves, que este ano de eleição, hoje é, como diz o André Alves, ano par. De 2 em 2 anos temos eleições ou municipais, estaduais e de presidente esse ano, né? Este ano você vai votar para presidente, você vai votar para senador, você vai votar para governador, para deputado federal, para deputado estadual. São 5 votos. Olha, escolha bem o seu candidato, porque esse candidato tem que estar presente todo o tempo em defesa dessas questões. Aparece algum político aqui, quando a coisa tá feia, a enchente tá pegando o pé para valer? Olha, eu vou te falar uma coisa para você, eu moro em Osasco, certo? Mas lá onde eu moro é um cabo eleitoral. Quando está começando a melhorar as coisas, chega a situação da eleição, a pessoa chega batendo palma. Ô, por favor, vote. Me ajuda aí! Eu vou te ajudar, que eu vou tirar a enchente. Mas depois, o que acontece? Acabou a eleição, todo mundo vira as costas e cada um se vira como pode. O povo esquece, né? O povo esquece, e o político também esquece mais ainda. E por falar em esquecer, eu estava na beira do córrego, em cima da ponte com o Rafael, e nós captamos as imagens do córrego. Hoje está ralinho, né? Hoje está ralinho, não está cheio. Mas olha, me veio a figura novamente da questão da Sabesp, que lá na placa está escrito que é o DAI, que está fazendo a obra, junto com o governo estadual, com o governo federal, com o governo papal, com o governo universal, mas ninguém resolve. Olha a cor da água, André Alves. A tal da Sabesp faz os córregos em São Paulo pinicões, não é piscinões, não. A Sabesp faz em São Paulo pinicões. Coleta o esgoto, joga nos córregos, sem nenhum tratamento, cobra da conta, depois contrata o Datena para ser garoto propaganda da Sabesp, ganhando certamente uma grana alta, e ninguém fala disso. Ninguém bate nisso. Alô, alô, governador Geraldo Alckmin, mais uma vez. Balança a roseira. Essa Sabesp não funciona. Agora, há poucos dias, no dia 22 de março, nós comemoramos, ou melhor, deveríamos comemorar o Dia Internacional, o Dia Mundial da Água. Mas nós temos aqui em São Paulo, ou no Brasil, algo para comemorar. Os mananciais sendo destruídos, os córregos sendo poluídos, os rios sendo poluídos, as matas sendo destruídas. Ah, o que a mata tem a ver com o rio? Destrói a mata, vai faltar mais água. E aqui quando tem enchente, esse pinicão transborda. Aí vem o que o senhor Edinaldo falou, a doença. Porque o córrego está tão sujo que além da enchente, que eleva a altura da água, vem junto com a enchente a doença. E muitas pessoas certamente ficam doentes. Muitas pessoas já pegou essa doença, né? Leptospirose. Infelizmente ela vai para o pronto-socorro, passa no remédio, mas infelizmente é muito arriscado, né? Porque é uma doença muito perigosa, né? A gente não sabe a urina do rato, o que pode trazer para a gente as consequências da saúde, né? Porque aí depois, a saúde já está precária. A gente corre atrás da saúde, o que a gente vai fazer? Se a saúde não dá atenção para a gente. E corre para que lado? Para Osasco ou para São Paulo? Ah, é difícil. É difícil responder isso, porque a saúde, em geral, infelizmente, está péssima. É verdade. Senhor Edinaldo, nós vamos mostrar as imagens aí. O Rafael está colocando as imagens, Júnior Berilo, colocando as imagens das enchentes. Essa tragédia anunciada todo ano, por várias vezes, de janeiro a março, janeiro a abril, os meses que mais chovem em São Paulo. Este lugar fica desse jeito que você está vendo aí. E ano após ano, mês após mês, governo após governo, prefeito após prefeito, todo mundo promete e ninguém resolve. Não resolve. Infelizmente não resolve não. É difícil resolver porque se as pessoas tivessem um pouco de política, tivessem um pouco a cabeça mais firme contra a população, ajudar a população, eu acho que eles resolveriam. Mas infelizmente é só época de eleição e mais nada.
Bom, vamos então aproveitar o ano de eleição e pedir: alô, alô, governador, alô, alô, presidenta Dilma, o Papa, o prefeito de Osasco, o prefeito de São Paulo. Vamos parar aí com o leco-leco e vamos resolver de uma vez por todas esse problema aqui na divisa entre Osasco e São Paulo, que é um problema vergonhoso. É uma vergonha. Mostra as imagens aí. É uma vergonha o que está acontecendo em Osasco. Há mais de 50 anos, esse povo sofrendo com enchentes, perdendo tudo, comércio, padarias mudando, fechando, pessoas perdendo tudo que tem por conta da incompetência dos que prometem e não fazem. Muito bem, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já. É rapidinho. Estamos apresentando Proteste Aqui. Eu queria levar você para conheça comigo, o restaurante A Quinta do Marquês. É chique, o melhor bolinho de bacalhau do Brasil. E olha, um bacalhau maravilhoso. E ainda o leitão à bairrada, aquele lá de Portugal, pertinho de você, aqui na rodovia Castelo Branco, quilômetro 57. Dá para ir sentido Sorocaba, dá para entrar na Quinta do Marquês e dentro do próprio pátio você pode retornar. Você ainda encontra artesanato, porcelanas e olha, uma das maiores adegas do Brasil, com vinhos de todos os países do mundo. Você vai experimentar deliciosas sobremesas e o melhor pastel de Belém do mundo. A Quinta do Marquês tem ampla estrutura e posto de gasolina e serviços. Venha você também conhecer a Quinta do Marquês, rodovia Castelo Branco, quilômetro 57. A Quinta do Marquês foi feita para você. Problemas na sua rua, problemas na sua cidade ou na sua região, o Megafone é a solução para você. Programa Proteste Aqui e o quadro Megafone. Entre em contato através desse endereço que está no rodapé do seu vídeo e faça a sua manifestação. A nossa equipe vai até a sua cidade e vamos colocar no ar a sua denúncia. Proteste Aqui, mostrando a verdade, doa a quem doer. Voltamos a apresentar Proteste Aqui. Carlos Aimar, amigos do Megafone, do programa Proteste Aqui, a situação é uma só. É a data de começar, tem. Agora a data de terminar, infelizmente, não tem. Como você havia dito, há mais de 50 anos que o morador aqui de São Paulo, o morador entre São Paulo e Osasco, afinal de contas, eu estou na divisa entre São Paulo e Osasco, vem sofrendo com as enchentes calamitosas. Qual o seu nome? José Aparecido Moraes Ferreira. José Aparecido, quanto tempo aqui em Osasco? Tem muito tempo aqui. Muito tempo, perdeu até as contas. Perdeu até as contas. Agora, me conta uma coisa, ele estava me contando em off aqui, que a pior coisa do ser humano é de repente comprar os seus móveis para sua casa, deixar tudo bonitinho e às vezes está acontecendo todo ano. Você compra os móveis e quando chega a bendita ou maldita enchente, o que é que acontece, meu amigo, aqui? Perde tudo, move, às vezes dá prestação, às vezes fica pagando uma coisa que não existe, que a enchente leva tudo. Olha, é uma situação da gente pensar e repensar, da gente analisar a situação crítica que está aqui há mais de 50 anos. Portanto, meu amigo,
Olha, não é fácil a situação dos moradores aqui de Osasco, divisa com São Paulo. Mais precisamente, né, no Roxidale, mais precisamente aqui em Osasco, na Grande São Paulo. Então a situação, Aymar, conforme você já falou, eu vou só complementar. É uma falta de governo, é uma falta de iniciativa e é uma falta de trabalho. Mas, infelizmente, quem paga? É a gente. Vocês pagam com tudo? Paga imposto, paga paga tudo direitinho, mas sempre sofrendo. Infelizmente, quando chove, uma coisa é certa. Uma coisa certa. Você já trocou móveis da sua casa? Quantas vezes? Nem perdi a conta. Olha, eu queria agradecer a você, José Aparecido, pela sua participação, viu? Agradeço o senhor também pela gentileza. É muito importante e vamos voltar com mais pessoas falando, denunciando e, afinal de contas, a voz do povo é a voz de Deus. Já estamos de volta com mais moradores revoltados, falando da tal da situação. Olha, inclusive o tempo já está nublado, viu? O tempo já está nublado, a gente vai adiantar a matéria que eu não sei nadar. Bom, mas a grande questão é, estou aqui com o seu Paulo, morador há mais de 35 anos da região, que tem alguns causos, que conta algumas histórias do que aconteceu num passado bem presente aqui nessa região entre divisa de São Paulo e divisa de Osasco. Seu Paulo, conta, fica à vontade, desabafe, eu queria que o senhor abrir seu coração. Olha, a verdade é que esse lado aqui toda a vida alagou. Certo. Teve uma época que fizeram uma obra aqui em Osasco e teve um prefeito aí que encheu de placa falando assim: obrigado por ter acabado com a enchente. Pera aí, ele estava agradecendo para ele mesmo? É, ele estava pedindo pro povo agradecer ele que ele acabou com as enchentes de Osasco. Agora, detalhe, o que foi que aconteceu? A primeira chuva que deu em Pirituba não choveu aqui e alagou o Roxidale todinho de novo. Misericórdia. Tirou todas as placas. Arrancou as placas? Arrancou as fizeram, placas. Em vez de fazer uma força-tarefa para de repente sanar a situação, fizeram uma força-tarefa para quê? Para tirar todas as placas de novo. E a história da enchente continua. Continua a mesma coisa. Ó, eu tenho um amigo ali, um borracheiro, que toda vez que chove, esses pneus que tá vendo aí, que você tá filmando, sai tudo boiando no meio da água aqui, ó. Como é que era isso aqui antigamente? Ó, antigamente aqui não tinha asfalto, não tinha nada. Tinha o rio, mas dos lados era tudo região de várzea. De várzea. O Roxidale ali era tudo lagoa. Sim. Tudo cheio de lagoa, campo de futebol. Então, quando chovia, a água corria, porque ali é o braço morto do Rio Tietê. Agora, infelizmente, não tem nem para onde a água correr. Não tem, ela vai correr pro lugar dela. Certo. Então, continua a mesma coisa, ela tá indo pro mesmo lugar que ela ia. Muito Só bem. que agora tá tudo ocupado, então é onde vai tomar prejuízo mesmo, né? Olha, prejuízo para o cidadão aqui é o que não falta. Ó, o exemplo é essa borracharia aqui. Um cidadão que foi citado pela nossa reportagem, inclusive, que toda vez que chove, ele toma um tremendo de um prejuízo. Mostra pra gente as imagens, que a gente pediu o favor e de repente, de bater um papo com ele e ele explicar. Ele mesmo explica a situação aqui nesse bairro. Isso aqui pertence a São Paulo ou pertence a Osasco? É divisa de Osasco com São Paulo. Divisa, aqui pertence a São Paulo. Isso, positivo. Mas é o mesmo governo, é o governo do Partido dos Trabalhadores. Qual é o seu nome, meu irmão? Eduardo. Eduardo, quanto tempo você tem essa borracharia? Uns 5 anos. 5 anos. E todo ano é a mesma coisa? Todo ano, cara. Só é chover, entendeu? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer alguma filmagem aqui, mas quando tiver uma chuva, se você tiver a oportunidade,
Vocês vão ver. Mas aí é que tá, meu irmão. Se chover não dá pra gente chegar aqui. Então a nossa equipe até agora não comprou um bote. Mas vamos comprar um bote? Agora eu queria que você falasse dos prejuízos. O que é que acontece toda vez que chove aqui no seu comércio? O prejuízo é de enchente, né? Muita lama e tal, etc. O compressor tem que ficar no ar, porque senão queima. Já perdi máquina, entendeu? E só promessa, entendeu? Infelizmente os governantes ficam só na promessa, a eleição passa e continua. Agora me conta só uma coisa pra gente fechar essa matéria. O senhor já reclamou, já falou com alguém, já falou com algum político, eles já deram um positivo, porque tem que ter um positivo por parte desse povo, né? Então, fica na promessa, né? Fica na promessa. Você vai na subprefeitura da Lapa e tal, mas infelizmente fica só na promessa. Um fica empurrando para Osasco. Exatamente. E Osasco? Como é uma divisória de Osasco com São Paulo, então o Osasco empurra para São Paulo empurra para Osasco. Aqui são os termômetros da chuva. Quando chove muito ou quando chove pouco, não é isso, Eduardo? Exatamente. Essa paredinha é uma prova, entendeu? Que a gente pega várias enchentes aqui. Quando chove pouco? Isso. Se chover bastante, a água consegue ultrapassar essa paredinha aí. Meu Deus do céu, a situação é complicada, hein? Mostra aqui, mostra pra gente as imagens aqui, que é só pro pessoal sentir o drama dos moradores e comerciantes aqui da região divisa com São Paulo, Vila Piauí e divisa com Osasco. Obrigado pela sua participação, viu? E olha, Aimar, com você. Muito bem, amigos do programa Proteste Aqui. Como vocês viram, inclusive com o nosso querido André Alves, a situação aqui na divisa entre Osasco e São Paulo é realmente calamitosa. A coisa tá preta. Como diz o Rafael, aqui em Osasco tá o ó de Osasco. Em São Paulo tá pior ainda. E quem sofre com isso são os moradores aqui da divisa, que tem que conviver dia a dia, mês a mês, ano a ano, há mais de 50 anos, com essa situação que você está vendo nas imagens aí. Uma situação deplorável, um caso escabroso, mais de 50 anos de sofrimento, onde a população sofre com as enchentes, o comerciante perde tudo, os imóveis são desvalorizados e o jogo de empurra-empurra continua. Nós tivemos, inclusive, o nosso querido Júnior Beguilo, esteve com a gente na prefeitura de Osasco, tentando obter, e também em São Paulo, tentando obter algum retorno de quando, talvez, quem sabe, essa situação de enchentes aqui serão resolvidas. Talvez em 2032, quando a Copa voltar. A Secretaria de Comunicação de Osasco sugeriu que enviássemos um e-mail que eles vão responder por e-mail, porém não deram prazo. Agora aqui em São Paulo pediram que entrássemos em contato com a subprefeitura da Lapa, que é responsável por essa área. E a subprefeitura da Lapa também sugeriu o mesmo procedimento. Encaminhe um e-mail que nós responderemos em até, não deram nenhum prazo, pode ser daqui 30 dias. Quando o programa for ao ar, espero que eles já tenham mandado uma resposta. Se não mandar, vai ser resposta. Pois deve ser na mesma velocidade da obra. Prometida para ser entregue aí há anos e anos, nada. Agora disseram que em 24 meses, a partir de 2012, agosto de 2012, já estamos praticamente no meio do ano de 2014 e nada. E a enchente continua, os moradores continuam perdendo tudo e nós vamos continuar esperando a boa vontade dos governantes, que sempre em época de eleição vão voltar aqui nos arredores da Vila Piauí e do Jardim Dávila, Vila Piauí em São Paulo e Jardim Dávila em Osasco. Vão voltar, os candidatos vão voltar, com ou sem enchentes, vão voltar para prometer, mais uma vez, o que já prometeram várias vezes e não cumpriram. Fica aí mais uma vez registrada a nossa indignação contra esse jogo de empurra-empurra. Muito bem, Júnior, vamos agora então para o nosso quadro Giro do Face. O que tem por aí? O que chegou pra gente? Bom, vamos destacar algumas coisas que estão acontecendo aqui na região. Vamos começar pela cidade de Mairinque. Em Mairinque tem um posto... De novo. Mairinque de novo. Mairinque de novo. De novo. Mairinque de novo. De novo Mairinque. O posto de saúde do Jardim Vitória está... Mairinque de novo. De novo. O cara vai falar que a gente tá falando muito de Mairinque. O cara lá é bravo.
E quem mora mais perto dele sou eu. Depois você vai levar um chocolatinho pra mim lá. Não, mas quem tá falando mal não somos nós, quem tá falando mal é a própria população, é a população que mora lá que tá sofrendo com essa administração. O posto de saúde do Jardim Vitória foi fechado e tá caindo aos pedaços, a população tá revoltada. Tem imagem? Tem imagens, o morador postou a foto dele lá em frente a esse posto reclamando sobre a situação. Tem ainda a questão da Saneágua, a água continua barrenta. A moradora Suelen Silva, ela postou uma foto lá da água, ela cortou uma garrafa PET, colocou a água dentro da garrafa PET mostrando a cor, não é corante, ela mesma colocou. Isso não é corante, é a água que eu tirei da torneira, é a água que eu tomo. Então o Mairink de novo o Mairink merecido. Merecido, e dessa vez a questão é a água que continua barrenta, a Saneágua, e a questão também da saúde, que fecharam o posto de saúde do Jardim Vitória. Esse posto, inclusive, está caindo aos pedaços. Aliás, o Jardim Vitória tem muitas imagens no Face do estado calamitoso das ruas do Jardim Vitória. O tal do Jardim Vitória lá tá pior do que Araçariguama. As ruas de Araçariguama estão melhores do que as ruas do Jardim Vitória em Mairink. Não sei o que é pior, viu? Lá naquela região tá triste a coisa. O que mais? Inclusive lá em Mairink, quando nós mostramos no programa que nós tivemos em Pirapora, no nosso giro do Face, nós mostramos algumas imagens do bairro Reneville, que estava lá esburacado. Só foi o nosso programa ir ao ar, a prefeitura mandou um monte de trator, de máquina para lá, só para fazer figuração, para mostrar que então, vamos fazer alguma coisa. Mas isso... Não, mas não, vamos fazer assim. Independente de ter mostrado no programa ou não, né, André Alves? Se for lá e deram uma maquiadinha, melhorou um pouquinho, já tá bom. Não queremos nem ficar com mérito, viu? Se o prefeito fizer, nós não queremos nem ficar com mérito. Longe de nós isso. O que nós queremos é que a coisa seja resolvida. Quem mais, nosso querido Júnior Beguilho, que quem vai apanhar sou eu, pelo jeito. Vou falar de uma coisa boa. O município de Barueri, cidade vizinha aqui a Osasco, está completando 65 anos. Inclusive hoje, no dia que estamos gravando, 26 de março, Barueri completa 65 anos. E a prefeitura, para comemorar esses 65 anos, hoje, está inaugurando uma quadra de esportes acessível. O que é isso? É uma quadra de esportes que vai permitir pessoas com deficiência terem ali atividades físicas. Essa é uma obra que a gente tem que destacar, é de suma importância para a população do município. Bom, parabéns aí a Barueri, o prefeito Gil, ao ex-prefeito Rubens Furlan, a população amiga de Barueri, que logicamente que tem suas necessidades, mas perto de várias outras cidades estão bem demais, né? Saúde é bem melhor que os outros lugares, a educação, a segurança, a coisa em Barueri anda bem diferente do que no restante do país. Então, parabéns a Barueri e parabéns também a Carapicuíba, né? Que completa hoje 49 anos de existência. Parabéns aí a população amiga de Carapicuíba e a população amiga de Barueri. Que mais, Júnior? Para fechar, tem a questão da greve dos agentes penitenciários, que atingiu 68 presídios no estado de São Paulo. Hoje, dia 26, foi feita uma paralisação de 48 horas a pedido do Ministério Público do Trabalho, e agora vamos aguardar aí qual que vai ser a definição, se essa greve continua ou ela vai acabar definitivamente. Bom, estamos mostrando as imagens aí, o André Alves captou as imagens aí da greve dos agentes penitenciários. E nós estamos solidários com os agentes penitenciários nesta luta, porque ainda mais uma função dessa tão perigosa, precisa ganhar bem, precisa ser bem remunerado, porque a situação realmente é sempre muito grave. Ficamos por aqui com o programa Proteste Aqui. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser. Deus vai fazer acontecer, o teu inimigo não vai entender. Creia em Cristo, Ele é contigo. Se você crê nessas promessas, levanta a tua voz, dá um glória a Deus. Aleluia. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu.